Ken era um fraco feio que morreu tentando salvar alguns vilões e reencarnou como um nobre rico. No entanto, quando ele descobre que foi abençoado pelos deuses com habilidades de trapaça de nível máximo, ele tenta escondê-las para viver uma vida normal, mas ainda assim acaba derrotando todos. Tudo começa em sua vida passada, quando Ken vai à loja, mas de repente vê duas mulheres fugindo de um psicopata ameaçando cortá-las em pedaços. Ken estupidamente tenta enfrentar o atacante, mas quando é esfaqueado, percebe que não é o Capitão América e não pode fazer isso o dia todo. Quando Ken fecha os olhos para sempre, as mulheres correm em sua direção e choram em vez de chamar a emergência. Depois, Ken desperta em um quarto desconhecido pensando que é o hospital, até que uma jovem que afirma ser sua mãe o abraça porque ele finalmente acordou de sua febre. Confuso, o olhar de Ken se dirige a um espelho e ele percebe que agora foi isekai'd para o corpo de um camarão. Mais tarde, Ken descobre que agora é o terceiro filho de um nobre de alta patente chamado Garm, e que este mundo possui espadas e magia. Naquela noite, Ken diz à sua família que quer aprender mágica, mas sua irmã Reine diz que ele precisa ser batizado primeiro, o que levará mais 2 anos. No entanto, Ken secretamente pratica em seu quarto e descobre que é um natural no uso da magia, quase incendiando a casa. 2 anos depois, Ken e sua família vão ao templo para seu batismo, enquanto Reine mostra a ele sua tela de status, que está no nível 2. Garm então explica que há 5 níveis de proteção dos deuses que determinam o talento do usuário. Neste momento, eles entram para a cerimônia, mas uma luz brilhante de repente inunda o templo, e Ken se vê diante dos deuses. Lá, Zenon, o deus da criação, se apresenta e revela que eles sabem sobre sua reencarnação. Aparentemente, a morte de Ken foi inútil, pois o criminoso teria tropeçado e caído se ele não fizesse nada, então ele foi reencarnado como recompensa por sua boa ação. Como um bônus, todos os deuses decidem conceder a Caim sua proteção, dando-lhe inúmeras habilidades, mas quando a reunião chega ao fim, Zenon ri suspeitosamente. Quando Caim retorna ao seu corpo, Garm pede a Caim para mostrar seu status, mas ele se apressa para verificá-lo sozinho, e descobre que todas as suas habilidades estão no nível 10, mesmo que o máximo seja 5. Percebendo que os deuses enlouqueceram, Caim usa a ocultação de status para que ninguém descubra. Mais tarde naquele dia, à mesa de jantar, Garm pede a Ken para mostrar seu status. Então Ken o abre, mas apesar de sua ocultação de status, seu pai surta quando vê os pontos mágicos absurdos de Ken. Por causa disso, Garm diz a Ken para nunca mostrar seu status a mais ninguém, pois ele pode se tornar uma ameaça ao reino, e pode ser mantido sob supervisão do Estado. Depois Ken vai para o seu quarto e encontra um livro sobre magia de invocação, então ele sai para praticar invocando animais fofos. No entanto, ele acaba invocando sua namorada. Desculpe, eu quis dizer um monstro furioso. Coincidentemente, Reina e sua amiga Parma, uma garota do povo das feras, estão na área, então a fera se volta para elas, mas Ken se apressa para protegê-las e ataca a fera, mas é pego em sua mão. Enquanto Ken se lembra de sua heróica saída de sua vida anterior, ele lança um feitiço que aniquila o monstro, mas cai no chão pensando que está morrendo novamente. No entanto, ele logo se senta e vê que ainda está vivo, e enquanto Reine o abraça, ele percebe que pode realmente ajudar as pessoas deste mundo. No dia seguinte, enquanto Ken agradece as pessoas por comemorarem seu aniversário, seu pai pergunta o que ele gostaria de ser, já que não pode herdar a propriedade. Então, Ken anuncia que gostaria de ser um aventureiro. Mais tarde, Garm diz a Ken que ele precisará estudar mais para se tornar um aventureiro, e decide arranjar um tutor para ele. Então, um dia, quando Ken é notificado de que seu tutor chegou, ele corre para a janela para ver quem é, mas por engano se teletransporta para o ar. Ele então cai e acidentalmente colide com o castelo inflável de Melee. Sim, garoto. Enquanto ele encontra uma saída das montanhas da Via Láctea, Melee comenta que ainda não tem leite, então Ken pede desculpas enquanto o mordomo apresenta Melee e Nina como suas tutoras, e em resposta, Caim se apresenta. Depois, quando Melee luta com Ken, ela percebe que ele não é um novato, então Nina pergunta se ele tem a proteção do deus da guerra. Quando Ken confirma isso, Melee implora para ele parar e pede a Nina para assumir o treinamento de magia de Caim. Então Nina diz diretamente que ela tem uma proteção nível 3 do deus da magia, e sugere que comecem pelo básico. No entanto, Ken aponta que ele aprendeu tudo isso nos livros e exibe suas habilidades de dobrar água, fogo e terra. Surpreso com os danos que sua magia causou, Nina diz que ele é um gênio por conseguir lançar tais feitiços em sua idade e usar todos os elementos quando até mesmo os magos do palácio não conseguem. Então Nina pergunta se ele tem a proteção do deus da magia, e quando Ken confirma isso, Melee aponta que não há mais nada a ensinar. Pouco depois, as senhoras informam Garm que treinar Ken em um nível intermediário na mansão poderia destruir a mansão, e Garm diz que já esperava por isso. Então Melee sugere que eles continuem seu treinamento fora da mansão, e Garm concede seu pedido com a condição de que eles retornem antes do pôr do sol e treinem nas proximidades. Poucos momentos depois, ao saírem da mansão, Nina pede a Ken para tentar sua magia de nível intermediário em uma rocha, e ele de repente desencadeia um inferno que choca as mulheres e acaba deixando uma cratera para trás.
Depois disso, Ken pede desculpas por ter exagerado enquanto Meili comenta que muito de sua magia deveria ter sido drenada. Quando Ken diz que está se sentindo bem, as moças percebem que ele também tem uma quantidade insana de magia. Nesse momento, eles sentem algo se aproximando e um coelho com presas de repente sai do arbusto, então Meili puxa sua espada para atacá-lo, mas a criatura a evade e ataca Ken em vez disso. Imediatamente, Ken se esquiva e o derruba com balas de ar. Vendo isso, as senhoras elogiam Ken por sua primeira caçada e apontam que ele poderia vender a carne e a pele. No entanto, Ken responde dizendo que mostrará a sua mãe e irmã. Depois, ele tira sua caixa de itens que absorve a besta morta. Ao ver isso, Meili diz que estava economizando para comprar uma bolsa mágica, mas como Ken não faz ideia do que é isso, ela explica que é a versão cara e simplificada da caixa de itens dele. Como eles têm tempo, Meili sugere que caçem mais alguns coelhos monstros e diz a Nina para usar sua habilidade de busca. Nina magicamente varre a área e localiza alguns coelhos monstros. Curioso, Ken pergunta como ela conseguiu fazer isso, e Nina explica que procurou a magia do monstro espalhando sua própria magia em uma camada fina. Imediatamente, Ken replica a mágica e vai mais longe ao visualizar e contabilizar os monstros. Surpresa, Nina diz que apenas algumas pessoas podem replicar a mágica, mas antes que ela termine, Ken sai correndo e destrói os monstros com o apoio de seus tutores transformados em ajudantes. Quando o último monstro foge para uma floresta próxima, Ken tenta ir atrás dele, mas Meili o impede e explica que é a floresta onde vivem monstros fortes. Além disso, ela explica que uma vez a cada 10 anos, os monstros atacam a cidade em grande número, e encoraja Ken a se tornar um aventureiro forte para proteger as pessoas quando chegar a hora. No dia seguinte, Ken e seus tutores visitam a guilda para aumentar o desafio para ele, então perguntam à recepcionista se há monstros mais fortes que coelhos monstruosos. Em resposta, a senhora diz que só há lobos, então Meili decide que eles são perfeitos para Caim. Surpresa, a recepcionista casualmente pergunta quantos anos ele tem, mas quando Nina revela que ele é o filho do Senhor do Domínio, a recepcionista se desculpa e se apresenta como Rudy. Nesse momento, um aventureiro de rosto feio chama Mel e Nina de aventureiras de Rank D, enquanto pergunta se babysitting era a única missão que eles conseguiam. Quando ele pede a Meili para servir-lhe uma bebida, ela diz para ele visitar o distrito da Luz Vermelha. Quando Nina acrescenta que elas estão trabalhando, Cross lembra-lhes que ele é um C-Rank, e diz às meninas para obedecerem seu superior. Então ele agarra o capuz da Nina, fazendo Meili protestar, mas ela é contida pelos capangas do Cross. Depois disso, Cross tenta tocar Nina, mas Ken agarra sua mão e bate no rosto de Cross com tanta força que ele cai de costas. Irritado com isso, Cross decide ensinar uma lição a Ken, mas acaba aprendendo uma ele mesmo. Apesar disso, Cross se levanta e ataca novamente, mas Ken desvia facilmente de seus ataques. Então Cross saca sua espada e tenta cortar o garoto em pedaços. No entanto, Ken se esquiva do ataque e acaba parando a espada com o dedo. Depois, Ken joga o lixo fora enquanto Nina agradece por salvá-los. 3 anos depois, Sylvia informa a Ken que seus instrutores se recusaram a estender a duração do contrato e pergunta se ela deve solicitar que reconsiderem. Mas Ken diz que não pode prender os aventureiros por muito tempo e se pergunta se há uma maneira de agradecê-los por serem bons para ele. De repente, ele se lembra que Meili uma vez disse que queria uma bolsa mágica. Então, mais tarde à noite, Ken entra na floresta perigosa para obter materiais de monstros e avista um ogro de sangue. Enquanto ele ataca a Basta, seu feitiço de fogo chama a atenção de um guarda de vigia. Enquanto isso, Ken vai e olha ao redor da floresta e encontra um dragão terrestre, então ele lança seu feitiço novamente. E desta vez, o guarda pensa que é um surto de monstros e soa o alarme. De repente, soldados marcham enquanto as pessoas entram em pânico. Enquanto Garm lidera o exército, Ken absorve o monstro em sua caixa de itens e de repente desaparece. Sem saber, ele deixou cair um lenço com o brasão de sua família. Logo depois, quando Garm e seu exército chegam, eles ficam chocados ao encontrar uma cratera. Um mago então comenta que esteve usando sua habilidade de busca, mas não encontrou nenhum monstro. Nesse momento, Garm vê o lenço e fica assustado. No dia seguinte, durante o treinamento, Ken derrota um grupo de lobos com balas de ar enquanto seus tutores ficam tristes, pois é o último dia de trabalho deles. Após Ken anunciar que terminou, Meili anuncia que ele finalmente está se formando e o elogia por ser um bom aluno. Ken então mostra as bolsas mágicas que ele fez para seus tutores, e explica que as fez com materiais de um ogro de sangue e um dragão da terra. Chocada, Meili aponta que são bestas que equipes de aventureiros de nível A mal conseguem derrotar, mas Nina lembra de que ele é Ken, afinal. Ken então garante que a bolsa pode caber uma mansão, fazendo as garotas enlouquecerem. Algum tempo depois, Ken derrota sozinho um dragão, e ao verificar seu status ele se assusta ao ver que agora é inimigo de todos os monstros. 2 anos depois, Ken visita a capital real para fazer sua estreia, como todo filho de nobre faz. No caminho com sua família, Rain sugere que Ken faça os exames de entrada e comece a frequentar a escola. No entanto, Garm aponta que Ken ainda tem mais 2 anos.
Depois disso, Cain pergunta quanto tempo levará para chegar à capital, e Garm responde dizendo que levará uma semana se nenhum monstro atrapalhar. Ao ouvir isso, Cain usa sua habilidade de busca e sente algo acontecendo à frente. Ele então rapidamente diz a Garm que há uma batalha acontecendo mais à frente, surpreendendo Garm, que então se pergunta como ele poderia perceber isso de tão longe. Então Garm informa sua escolta e ordena que eles vão ajudar. No entanto, Cain diz que não vão chegar a tempo. Então ele pula da carruagem, ignorando o aviso de Garm, e desliza pelo ar passando pelos soldados como se estivessem em um hoverboard. Alguns quilômetros à frente, um grupo de monstros joga um soldado contra uma carruagem enquanto o último homem de pé mantém sua posição e decide proteger a carruagem a qualquer custo. De repente, um monstro ataca o soldado, mas Cain chega bem a tempo de exterminá-lo. Surpreso, o soldado comenta que Cain não deveria estar ali, mas Cain ignora isso e elimina mais monstros com sua magia. Enquanto flutua, ele olha para baixo e vê os monstros se aproximando da carruagem. Então ele desce e os extermina com sua espada, deixando-o furioso. A besta tenta esmagar Cain, mas ele salta alto e divide o monstro com uma espada flamejante. Depois ele pergunta ao soldado se estão bem, mas o soldado diz para ele não se aproximar da carruagem. Então Cain guarda sua espada e se apresenta como filho de Garm. Nesse momento, os soldados chegam, e enquanto eles se apresentam, ficam surpresos ao ver Cain na cena e todos os monstros mortos. O soldado que guarda a carruagem então desmorona, mas Cain corre até ele e afirma que pode usar magia de cura. De repente, Cain cura todos os soldados feridos no local e diz a eles para descansarem e comerem para se recuperarem totalmente. Ele então absorve os corpos dos soldados caídos em sua caixa de itens. Logo depois, a carruagem de Garm chega, e ao sair ele fica maravilhado com a visão. Quando ele vê o brasão na carruagem, percebe que é da casa de um duque chamado Eric, então pergunta se o duque está seguro. Mas as portas da carruagem se abrem de repente, e Garm fica chocado ao encontrar Elestiacia, a princesa de seda, a filha do duque. Então Garm e Cain prestam seus respeitos enquanto as senhoras agradecem por salvá-las do perigo. Depois disso, seus olhares se voltam para Cain, então ele se apresenta e oferece acalmar suas mentes com sua magia. Quando as senhoras dizem para ele ir em frente, Cain de repente conjura uma bolha brilhante que faz as senhoras se sentirem bem. De repente, as senhoras se apresentam a Cain e agradecem por salvá-las. No entanto, as senhoras logo começam a discutir por causa de Cain. Quando Silk pergunta o que Cain estava fazendo no meio do nada, ele diz que está a caminho da capital para sua estreia. Animada, Telestiacia revela que elas também estão a caminho da estreia delas, então elas o arrastam para a carruagem com elas. Depois de um tempo, Cain se pergunta por que eles têm que se apertar na carruagem e sugere que ele se sente no assento vazio, mas Telestia diz que só se sentirá melhor com ele ao seu lado. Quando chegam a uma cidade, Cain diz às senhoras que as verá de manhã, mas Telestia diz que gostaria de vê-lo à noite, já que ainda está traumatizada, e Silk também diz o mesmo. Coincidentemente, Garm ouve a conversa e comenta que é inapropriado para eles dividirem um quarto. No entanto, como Cain é o mais forte do mundo, as senhoras insistem e perguntam a Cain se ele não quer dividir o quarto com elas. Em resposta, Cain concorda com a condição de que o quarto seja enorme, mas seu pai o aconselha a usar a cabeça e nada mais. Mais tarde naquela noite no quarto, as senhoras se agarram a Cain e dizem que gostariam de dormir ao lado dele. Eventualmente, as senhoras concordam que Cain dormirá no meio e aproximam suas camas da dele. No entanto, Cain sugere que eles devolvam as camas para o jeito que estavam, mas as senhoras afirmam que o monstro pode atacar. No entanto, Cain concorda e diz que estará ansioso demais para dormir. Na manhã seguinte, Cain olha fixamente com olheiras enquanto as senhoras perguntam se ele dormiu bem. Isso continua pelos dias seguintes até que o grupo retome sua jornada para a capital real. Eventualmente, quando eles chegam à capital real, a carruagem para no palácio. Eles são recebidos por Jin, o vice-capitão da Ordem dos Cavaleiros, que pergunta por que as senhoras se agarram a Cain. Imediatamente, Cain solta suas mãos e explica que elas estão apenas assustadas, mas as senhoras não param de falar sobre como Cain as salvou. Jin se apresenta e informa que os cavaleiros explicaram tudo o que aconteceu a ele. Ele então agradece a Cain por salvá-las e trazer seus camaradas caídos para casa. Nesse momento, Cain tira os corpos dos soldados caídos de sua caixa de itens e quando tenta sair, Jin o segura e diz que ele terá uma audiência com o rei. Poucos momentos depois, Cain entra na corte do rei e se curva diante do rei enquanto um homem narra como ele eliminou um exército de orcs e até trouxe para casa os heróis caídos. Enquanto as pessoas se perguntam se é verdade, o rei o recompensa tornando-o barão e concedendo-lhe uma mansão própria. Chocados, os nobres murmuram que ele é jovem demais para receber o título de nobreza. De repente, Cordino, um dos nobres, avança e protesta contra isso. Mas o rei pergunta se ele poderia eliminar os orcs sozinho, como Cain fez. Após seu protesto ser cancelado, Cordino desaparece enquanto o rei pergunta a Cain se ele aceitará a oferta. Cain então aceita a oferta com gratidão e o rei o convida a se juntar a ele no salão. Depois o rei e o duque, junto com suas filhas, encontram-se com Cain e Garm.
Em seguida, o Duque Eric se apresenta, e o rei sugere que falem sobre o futuro de Caim. O rei então revela que concedeu a Caim o título de nobreza devido aos seus talentos excepcionais e pergunta se ele gostaria de se casar com Telestiacia. Quando o Duque também menciona que Silk também está disponível, Caim surta enquanto as damas ficam envergonhadas. Para acalmar seus nervos, o rei afirma que eles apenas ficaram noivos e se casarão formalmente quando crescerem. No entanto, isso assusta ainda mais Caim quando ele pergunta por quê, e o rei diz que é o que ele ganha por dividir um quarto com duas senhoras solteiras. Quando Caim diz que não é culpa dele, o rei e o duque chantageiam Caim para aceitar a oferta. Mais tarde, Caim visita os deuses e pede desculpas por não ter aparecido antes. Depois disso, ele os consulta sobre seu status, e eles revelam que embora ele seja o mais poderoso dos humanos, ele poderia ir mais longe para se tornar um semideus e estar no mesmo nível que as bestas divinas. Depois disso, Zenon aponta que o reino está entediante e pergunta a Caim se ele poderia usar o conhecimento de sua vida anterior para criar algum entretenimento. Ouvindo isso, Caim percebe que ele realmente poderia importar ideias de seu mundo anterior e seria um sucesso garantido. Algum tempo depois, Caim visita uma loja de roupas com Raine e se sente desconfortável enquanto ela faz compras. De repente, Caim sai apressado e vê um par de orelhas de gato familiares. Então ele percebe que é Parma, e ela pergunta o que ele está fazendo ali. Em resposta, Caim diz que está na capital para seu debut, enquanto Parma diz que está treinando na loja do seu tio. Coincidentemente, Tomanos, seu tio, sai e pergunta a Parma quem é seu namorado. Em resposta, Parma diz que Caim é um nobre, chocando Tomanos, que então pede desculpas por ser rude, mas Caim não se importa e pergunta se ele poderia verificar sua loja. Depois, na loja, Caim diz que gostaria de criar um item recreativo, quando Caim acrescenta que já tem alguma ideia e pergunta se Tomanos estaria disposto a produzi-lo e vendê-lo. Após Tomanos aceitar o acordo, Caim mostra sua ideia de jogo de tabuleiro para Tomanos, que comenta que é divertido e acrescenta que poderia oferecer o jogo a um preço acessível. Então Caim pergunta se ele poderia fazer um protótipo primeiro, e deixa cair uma moeda de ouro para cobrir o custo. Chocado, Tomanos diz que é demais, mas Caim o convence dizendo-lhe para pensar nisso como um investimento inicial. Depois que Tomaros promete dar o seu melhor, Caim sai e fica desesperado quando encontra uma Raine furiosa esperando por ele. Raine então repreende Caim por deixá-la quando ela precisava que ele verificasse suas roupas. Em resposta, Caim diz que ela fica bem em qualquer coisa que ela usa, fazendo Raine corar. Alguns dias depois, Caim visita a loja de Tomanos e fica maravilhado com o jogo finalizado, enquanto Tomanos diz que ainda precisa de ajustes. Quando ele pergunta a Caim como parece, Caim diz que parece exatamente como ele imaginou em sua cabeça. Depois eles fazem um teste do jogo, e após Caim vencer, Tomanos comenta que o jogo definitivamente vai fazer sucesso. Então Caim sugere que Tomanos faça uma versão regular e uma versão premium para os nobres, já que eles vão querer um produto mais sofisticado, enquanto a versão regular pode ser feita acessível para todos. Quando Caim acrescenta que podem produzir mais dependendo das vendas, Tomanos reclama que sua empresa carece de fundos. Então Caim deixa mais moedas de ouro, chocando Tomanos, que então promete dar o seu melhor. Depois disso, Tomanos sugere que eles façam um contrato e o apresentem ao deus do comércio, já que isso impediria que alguém roubasse sua ideia por 3 anos. Eles estendem as mãos para o jogo enquanto Tomanos lê os votos, e de repente o jogo brilha e desaparece. Vendo isso, Caim fica surpreso, então Tomanos explica que o jogo agora é totalmente deles. Caim sugere que Tomanos faça um mais extravagante para a família real, mas ao ouvir isso, Tomanos se apavora dizendo que uma empresa de médio porte como a dele não pode produzir nada digno da família real. No entanto, quando Caim diz que acredita nele, Tomanos concorda em fazer um. Mais tarde, no dia de sua estreia, enquanto vão para o palácio, Garm diz a Caim para tomar cuidado com os pais tentando empurrar suas filhas goela abaixo. Logo depois, Caim entra no palácio e vê Corgino franzindo a testa e parado com seus filhos, então ele os ignora e vai cumprimentar Eric e Silk. Embora tenha medo do sorriso do pai, Caim vai em frente e elogia a roupa de Silk, fazendo-a corar. Vendo isso, Eric aponta que Caim é um natural com as mulheres, enquanto Garm explica que ele aprendeu lidando com sua irmã. De repente, o rei chega e enquanto ele se dirige ao público, Caim vê Telestia ao lado dele. Depois de brindarem, Caim e seus pais prestam homenagem ao rei. Então o rei pede que Caim cumprimente Telestia também. Caim elogia Telestia dizendo que sua beleza lhe tirou o fôlego. Impressionado, o rei pergunta a Garm como ele criou Caim para ser um senhor Rhys, enquanto Telestia fica envergonhada e corada. Depois disso, Caim revela que trouxe um presente para o rei e tira o jogo. Enquanto o rei se pergunta o que é, Caim explica que é um jogo que ele desenvolveu com a empresa Serican. Impressionado, o rei diz que gostaria de saber mais sobre isso mais tarde, e diz a Caim para encontrá-lo no salão mais tarde, já que eles precisam conversar sobre a filha dele. Depois disso, enquanto Caim conversa com Silk durante o vinho, Rabbit, o filho de Corgino, aparece e elogia o vestido de Silk. Enquanto Caim observa surpreso, um dos capangas de Rabbit diz a Caim para sair de cena e o repreende por não os cumprimentar.
Ken cumprimenta Rabbit e se apresenta como um barão. No entanto, os garotos assumem que ele é filho de um barão e insistem que Ken trate Rabbit como mestre. Sentindo-se bem, Rabbit comenta que Ken deve ter vindo de um baronato pobre, que ele não poderia usar seu sobrenome. Ele então diz a Ken para se desculpar ou enfrentar as consequências. Ao ouvir isso, Silk pergunta o que ele quer dizer e Ken aponta que Rabbit é quem está sendo rude. Irritado com isso, Rabbit sugere que eles resolvam isso lá fora. Alguns momentos depois, eles se encontram no gramado, onde Silk pergunta a Ken o que ele planeja fazer. Em resposta, Ken diz que ela deveria ter ficado para trás. Rabbit então lhes diz para pararem de voar e se gaba das habilidades mágicas de seus amigos. Então o primeiro se aproxima, lê um feitiço de um livro e executa uma coreografia apenas para lançar uma bola de fogo do tamanho de um amendoim. Depois disso, o outro cara decide impressioná-los com sua magia da terra, mas acaba envergonhando seus antepassados. Irritado com isso, Silk sugere que eles parem com o barulho sem sentido e explica que Ken é um barão, e não filho de um. Quando ela acrescenta que ele sozinho salvou ela e Telestia de um exército de orcs, os rapazes se ajoelham e imploram por perdão. Depois que eles desaparecem na madeira, Silk aponta que Ken intencionalmente se recusou a corrigir os meninos e comenta que ela terá que contar a Telestia sobre seu lado sombrio. Ken então implora para que ela não conte, mas Silk diz que guardará seu segredo se ele sair com ela. Nesse momento, Telestia aparece e pergunta sobre o que é o segredo, então Ken cobre a boca de Silk, chocando Telestia, que diz que é escandaloso tocar na boca de uma moça solteira. Ela então ameaça contar para Eric se ele não revelar, então Silk revela que eles vão sair em um encontro. Ouvindo isso, Telestia fica com ciúmes e diz que também gostaria de ir, então Ken concorda, mas o rei aparece e ouve a conversa. Encarando Caim, o rei aponta que eles têm mais coisas para discutir além do jogo dele. Depois, Magna entrega a Caim o mapa e a chave da sua mansão e revela que o rei está ocupado. Aliviado, Caim pensa que poderá ir para casa mais cedo, mas naquele momento Eric entra com um jogo de tabuleiro e desafia Caim para jogar. Imediatamente Caim concorda em jogar, mas nobres se juntam pedindo para jogar também. Depois, Caim encontra seu caminho para sua mansão, mas chega em um esconderijo de vampiros em vez disso. Então ele entra e verifica a sala, que está bastante suja. Então ele lança um feitiço para limpar e reparar o prédio e imediatamente o prédio é restaurado. Depois disso, ele lança outro feitiço e mobília toda a casa. Animado, ele pula em sua cama pensando que finalmente pode convidar as garotas, mas ouve alguém chamar seu nome. Então ele sai e encontra Sylvia com algumas outras empregadas e um mordomo, que se apresenta como Colan. Sylvia sai para receber os pertences de Ken, enquanto Colan diz a Ken para ir à mansão de Garm e deixá-los cuidar das coisas. De repente, Ken se lembra que seus irmãos estavam voltando para casa. Mais tarde na mansão de Garm, Gin comenta que nunca pensou que Ken receberia um título de nobreza e possuiria uma mansão antes deles. Reina então diz que está orgulhosa de Caim e mal pode esperar para ver sua mansão. Pouco depois, Ken leva seus pais e irmã para sua mansão, e enquanto eles se maravilham com a visão, Garm se pergunta como as coisas mudaram desde que a casa estava caindo aos pedaços da última vez que ele visitou. Ken então explica que ele remodelou e limpou a casa com magia. Após verificarem diferentes seções da casa, Garm aponta que estão faltando algumas obras de arte, já que os nobres gostam delas. Então Ken revela que ele realmente montou um, mas eles de repente ouvem alguém gritar na casa. Pensando que é um ataque, eles correm para o local e encontram as empregadas aterrorizadas pela obra de arte de Caim. Quando Garm a vê, ele também fica assustado, mas Ken explica que é um dragão vermelho montado. Então Garm pergunta por que ele tem tal coisa na casa, e Ken explica que ele uma vez o derrotou quando foi para a floresta. Chocado, Garm aponta que o dragão vermelho é um monstro da classe Calamidade que aventureiros de classe A não conseguem derrotar sem perder homens. Enquanto Garm fala sobre o custo do dragão montado, eles de repente ouvem um grito na casa e correm para ver o que aconteceu. Justo então, eles encontram Sera e ficam assustados porque o vaso sanitário se autolimpa quando termina. Então, enquanto Ken explica que usou sua magia, Garm diz que eles estão apenas exagerando sobre um mero vaso sanitário, então Sera sugere que ele experimente. E quando ele o faz, Garm se assusta e diz que eles poderiam pedir a Ken para fazer isso se quisessem. Depois disso, Garm aponta que os visitantes de Ken ficariam felizes ao ver isso, surpreendendo Ken, que então pergunta o que ele quer dizer. Em resposta, Garm afirma que quando nobres possuem uma nova mansão, eles devem dar uma festa para inaugurá-la. Mais tarde naquela noite, Colan diz a Ken que já fez uma lista de pessoas para convidar para a festa, então Ken verifica a lista e quando vê o nome de Cordino, ele pergunta se deve convidá-lo e Colan diz que é de bom senso convidar nobres de alta patente. Depois disso, ele pergunta se pode convidar o rei, mas Colan explica que apenas aqueles com classificação de conde ou superior podem fazer isso. Depois de pensar em tudo o que será necessário, Ken entra em pânico, se perguntando o que ele poderia dar aos nobres, então Sylvia sugere que ele siga seu próprio estilo de hospitalidade. Logo depois, Ken cria uma taça de vinho do nada, impressionando Sylvia, e acrescenta que ele dará a taça de vinho como presente. Quando Sylvia garante que seus convidados vão adorar, Ken decide começar a produção em massa. Em seguida, ele visita o chefe que criou um prato a partir de uma receita que Ken lhe deu.
Nesse momento, Sylvia se junta a eles, então Ken pede para ela provar a comida. E quando ela prova, fica muito animada. Ken então revela que se chama Hamburg Steak. E para completar, quando Sylvia experimenta a bebida, ela se surpreende com o quão bem combina com a carne. Quando ele pede a opinião de Sylvia, ela pede outra taça e acaba arruinando sua carreira de degustadora de vinhos. Colin informa Ken que um mensageiro chegou do palácio. Depois, Ken se reúne com o claramente irritado rei, que pergunta por que não recebeu um convite para sua festa quando todos os outros já têm. Quando ele sai furioso, lembrando Ken de que lhe deu a mansão, Ken explica que planejava dar-lhe o convite, mas adiou até o momento certo. Então, quando ele deixa o convite cair, o rei de repente fica animado e o exibe. Enquanto isso, Ken ficou grato por ter seguido o conselho de Colin de levar um convite junto. Alguns dias depois, Ken e Garm recebem os convidados na porta. Ao entrar na casa, Eric e Silk ficam maravilhados com a visão de seu dragão vermelho montado. No entanto, quando Silk fica animada com a mudança em breve, Eric diz que ela está se adiantando. Alguns momentos depois, quando Ken se dirige aos seus convidados, ele agradece por terem vindo e faz um brinde. Ao provar o vinho espumante, os convidados ficam maravilhados e comentam sobre as belas taças de vinho. Em resposta, Ken diz que é a lembrança deles, e Eric o agradece por isso. Nesse momento, o rei chega e pede desculpas por interromper a festa. Depois de se sentar, ele verifica o vinho servido e comenta que nunca viu nada parecido. Então ele toma um gole e fica extremamente animado enquanto é servido o prato. Ao dar uma mordida, o rei pergunta o que é, e Caim explica que é feito com carne processada. Enquanto o rei faz birra, a rainha de repente corre para anunciar que a água jorrou do vaso sanitário e insiste que Caim deve colocar um no palácio. Quando o rei pergunta do que ela está falando, a rainha sugere que ele experimente também. Depois de usar o banheiro, o rei sai e diz que é imperdoável que Caim mantivesse isso dele. Então ele ordena que Caim coloque um no palácio no dia seguinte, e comenta que a hospitalidade de Caim é a melhor já vista. Enquanto todos aplaudem Caim por isso, Cordino chega. Mesmo que Caim o receba na porta, o idiota convencido chama a mansão de casa de cachorro, mas se apavora ao ver o dragão vermelho. Depois, ele entra como se fosse dono do lugar e é servido. Mas depois de provar o vinho e a comida, ele surta, mas finge que não é nada de especial. Para melhorar seu humor, Ken lhe dá algumas taças de vinho como presente, mas Cordino ordena que Ken lhe entregue todas as bebidas, copos e uma receita para a refeição. Quando Caim recusa, Cordino insiste, então Caim analisa o ambiente e percebe que o rei está a caminho. Então ele se oferece para dar a Cordino a maior joia do país. De repente, o rei chega e, ao vê-lo, Cordino se inquieta e diz que estava impressionado com os óculos e perguntou como eles foram feitos. Ali mesmo, em público, o rei dá-lhe uma palestra motivacional sobre como um marquês deve se comportar e faz com que ele desapareça da cena. Algum tempo depois, Ken encontra Jin no palácio e revela que Magna pediu para ele entregar alguns materiais de monstro. Então Jin o leva para um depósito, mas Ken diz que é muito pequeno para o que ele tem. Chocado, Jin pergunta se os monstros são tão grandes quanto o dragão vermelho montado em sua mansão, mas Ken diz que ele tem apenas alguns dragões terrestres. Chocado, Jin pergunta se é do mesmo tipo que um grupo de aventureiros de nível A não consegue derrotar. Em resposta, Ken diz que não tem ideia, mas sabe com certeza que é enorme. Então Jin pede para ele deixar os materiais dos monstros no quintal. Depois, Ken desembrulha um monte de monstros gigantes mortos enquanto Jin olha em descrença e pergunta se ele é um discípulo dos deuses, mas Ken diz que é apenas um filho do Margrave. Quando Ken se vira para sair, Jin pede-lhe para ajudar com o treinamento dos cavaleiros e acrescenta que ele vai conhecer a capitã dos cavaleiros, pois ela adora pessoas fortes. Logo depois, Jin apresenta Ken aos cavaleiros como o barão que aniquilou 30 orcs e salvou a princesa. Quando Ken pergunta sobre o capitão, Jin afirma que ela aparecerá assim que a batalha simulada começar. Então Jin chama para o início da luta, mas um dos cavaleiros aponta que Ken é muito jovem. Den então pede para ele atacar primeiro se estiver preocupado, então o cavaleiro decide dar uma vantagem a Ken. De repente, Ken aumenta sua velocidade e derruba o cavaleiro com um único golpe. No entanto, quando ele pensa em usar isso como uma deixa para sair, Din o impede e sugere que ele enfrente toda a ordem. Contudo, quando os cavaleiros cercam Ken com espadas em punho, Tiona, a capitã, salta de um telhado e pergunta por que eles estão atacando um garoto. Depois de tratar Ken como um animal de estimação perdido, Tiona pergunta a Din por que ele não parou os cavaleiros. Então Din revela quem é Ken. Ao ouvir isso, Tiona se assusta e puxa sua espada, insistindo que ele deve duelar com ela. Nesse momento, Jin comenta que ela detém o título de Mestre Espadachim, enquanto Ken se pergunta o que é isso. Momentos depois, Tiona aponta sua espada para Caim, mas ele afirma que só tem uma espada de madeira. Mesmo assim, Tiona diz que embotou sua espada e ataca Caim. Quando ele responde com um golpe, Tiona desvia do ataque e aumenta sua velocidade. De repente, ela avança em direção a Caim, mas ele a enfrenta com uma espada de madeira para a surpresa dos cavaleiros.
Após um tempo de espadas cruzando perigosamente, Cain teleporta-se para trás de Tijuana e coloca sua espada em seu pescoço. Surpresa, Tijuana diz que finalmente encontrou a pessoa certa, então ela o abraça, mas ele a lembra que suas joias da família ainda estão se formando, e ele não sabe nada sobre ela. Em resposta, Tijuana se apresenta como viscondessa e filha do Duque Libert. Além disso, ela explica que tem tempo, já que é uma elfa e sua aparência não vai mudar. Ouvindo isso, Cain se afasta um pouco. Depois de ir e voltar com ele, Tijuana diz a Din para pedir uma audiência com o rei e levar Cain junto. Então Din arrasta Cain enquanto eles saem. No palácio, Tijuana informa ao rei que decidiu se casar com Cain, chocando o rei, que então pede a Cain para explicar. Quando ele faz, o rei pergunta se ele não contou a Tijuana sobre Telestia e Silk, mas ele diz que é um assunto confidencial. Nesse momento, Garm revela que Tijuana é a princesa da nação dos Elfos. E como os Elfos sempre eram arrastados para guerras, o reino de S4 tomou suas terras sob proteção. Depois disso, o rei diz a Tijuana que Cain já está noivo de Telestia e Silk, mas diz que entende e agarra Cain, dizendo que está mais atraída por ele dessa forma. O rei diz a Tijuana para escrever sua carta para conseguir a permissão do pai primeiro, então ela agarra Cain e o arrasta para fora da porta. Nesse momento, o rei diz que não pode acreditar que Cain venceu Tijuana e se pergunta por que ele é tão forte para sua idade. Quando o rei dirige a pergunta a Garm, ele diz que também não faz ideia e revela que Cain uma vez derrotou um dragão vermelho sozinho. Então Magna sugere que há uma maneira de testar Cain. Alguns dias depois, Cain encontra Dain, que então percebe que ele parece exausto. Em resposta, Cain revela que tem saído em encontros de confronto de espadas com Tijuana. Além disso, Cain revela que o título de mestre espadachim foi adicionado ao seu status. Quando ele se vira para sair, Dain o agarra e o arrasta para ver o rei. Ao se encontrar com o rei revela que convocou Cain para mostrar-lhe algo. Depois disso, Magna mostra a Cain um texto mágico de nível imperador que foi passado pela família real e foi escrito pelo primeiro rei Yuya. Impressionado, Cain pergunta se pode dar uma olhada, então o rei diz para ele ir em frente. Ele então abre o livro e se assusta, dizendo que contém feitiços que ele nunca viu antes. Quando ele comenta que contém feitiços de nível mais alto, o rei diz que suas suspeitas estavam corretas, surpreendendo Cain, que então pergunta o que ele quer dizer. Em resposta, o rei revela que nenhum deles poderia ler o texto, pois estava escrito em japonês por Yuya. Neste ponto, Cain percebe que sua fachada foi descoberta, então quando o rei pergunta quem ele é, Cain promete dizer a verdade com a condição de que somente os presentes saberão, e acrescenta que ele deixará o reino, se não puderem manter esse segredo. Então, quando o rei concorda, Cain explica que tem memórias de sua vida anterior em um lugar de onde Yuya veio. Enquanto todos se maravilham com isso, Cain pede desculpas por ter mantido isso em segredo. Garm então pergunta se ele é realmente o filho, e Cain revela que os deuses lhe disseram que ele era quando foi batizado. Chocado, o rei pergunta se ele realmente encontrou os deuses, e Cain confirma que também os encontra toda vez que visita a igreja. Quando Garm pede a Cain para mostrar seu status, todos ficam chocados e percebem que ele está dizendo a verdade. O rei então declara que, com o título dele, todos no reino deveriam se curvar a ele. No entanto, Cain diz que isso não é o que ele quer e revela que perdeu sua família no mundo anterior, e tem sorte de ter criado uma nova. Ele então implora para que o tratem como sempre fizeram. De repente, Tijuana entra com uma carta de permissão do pai e foge com Cain. Eric então aponta que não há nada com que se preocupar, já que Cain sempre será Cain, então o rei concorda com ele e ordena que todos mantenham o segredo. No dia seguinte, Cain lê a mensagem de Yuya, onde ele narra como foi convocado para o mundo após ter sofrido um acidente. De repente, Telestia e Silk aparecem e perguntam o que ele está fazendo. Quando Cain diz que não é nada, Silk adivinha que ele está estudando para os exames de entrada da academia e Cain decide ir junto. No entanto, quando as moças se oferecem para estudar com ele, Cain diz que não está interessado nesse tipo de coisa e foge antes que o prendam. Porém, justo quando ele pensa que está livre, Tijuana vem correndo e pergunta se ele quer fazer uma batalha simulada no dia seguinte, mas Cain pede desculpas e diz que podem fazer isso outro dia antes de sair correndo. Quando ele faz 12 anos, Cain se veste e vai para o Guilda dos Aventureiros para se registrar. Ao entrar na guilda, Cain fica distraído com o ambiente e esbarra em um cara ruivo que pergunta se é a sua primeira vez. Quando Cain revela que planeja se registrar como aventureiro, o cara lembra que ele só tem uma vida. Depois, Cain vai até o balcão e encontra a recepcionista que lhe entrega um formulário para preencher. Depois de terminar, ele foi solicitado a colocar uma gota do seu sangue em um cristal para registrar sua capacidade mágica no cartão da guilda. Depois disso, ele recebeu um cartão de categoria G e de repente se lembra que seus tutores eram aventureiros de categoria D. Depois disso, a recepcionista se apresenta como Reisha e deseja sorte a Cain. De repente, alguns aventureiros dizem a Reisha para abandonar Cain e sair com eles.
Vendo isso, Ken suspira de desgosto, então o aventureiro tenta chutá-lo, mas Ken desvia do chute, fazendo o aventureiro escorregar. Quando os amigos atacam Ken juntos, eles trombam um no outro. Então o líder tenta sacar uma faca, mas Claude, o cara de cabelo ruivo, aparece e pergunta por que estão intimidando Ken. Ao ver Claude, os valentões dizem que ele é da Chama de Gelo e fogem. Depois, Ken agradece a Claude pela ajuda, mas Claude afirma que o salvou porque podia ver que Caim era bastante forte. Claude então convida Caim para uma bebida em troca do grande show que ele apresentou. Logo depois, Claude entrega a Caim um copo de suco de frutas e comenta que ele deve ter praticado muito para conseguir se mover daquela maneira. Em resposta, Caim diz que tutores o treinaram desde pequeno e pergunta o que os valentões queriam dizer com chama de gelo. Claude explica que é o nome de seu grupo, onde ele usa a espada de fogo e sua esposa usa a magia de gelo. Quando Ken expressa sua surpresa ao ouvir isso, Claude sugere que ele encontre um grupo confiável para trabalhar. Assim ele pode aceitar grandes missões e subir de nível rapidamente. Ele então mostra a Ken seu cartão de aventureiro dourado e Ken deduz que ele deve ser de classificação A. De repente, Claude leva uma pancada na cabeça de Lena, sua esposa, por beber quando eles acabaram de aceitar uma missão. Nesse momento, Ken se apresenta a Lena e acrescenta que Claude o salvou de alguns valentões. Quando ela diz a Ken para avisar se alguém o incomodar, Claude comenta que há mais em Ken do que aparenta. No entanto, Lena arrasta Claude para longe de seu copo e eles se despedem de Ken ao sair. Depois, Ken verifica os quadros de missões e percebe que a maioria das missões para o seu nível envolvem ser um entregador glorificado. De repente, ele finalmente encontra uma missão de caça a goblins e a escolhe, mas assim que ele sai, Tiona o encontra e corre para agarrá-lo. Surpreso, ele pergunta o que ela está fazendo lá, e ela revela que estava treinando fora da cidade. Quando ela faz a mesma pergunta, Ken revela que acabou de se registrar como aventureiro. De repente, Taiyuana diz que vai na missão com ele e pede para Dan assumir o treinamento. Quando chegam na floresta, Taiyuana transforma a missão heróica em uma viagem de lua de mel. Enquanto isso, Ken examina a área em busca dos goblins e revela que os encontrou logo à frente. Logo depois, eles encontram uma carruagem quebrada, e enquanto olham ao redor, Taiyuana vê os goblins atacando um homem. Então eles correm até lá, e enquanto Ken cura o homem ferido, Taiyuana saca sua espada e elimina os goblins. Quando ela encontra mais goblins, Ken lança sua magia de proteção nela, e Taiyuana começa a cortar goblins. Depois que ela derruba o último, um exército de lagartos verdes emerge dos arbustos. Ken diz a Taiyuana para levar o homem para um lugar seguro, e lança um feitiço de pilar de gelo para extinguir os lagartos verdes. Mais tarde, quando Ken chega à guilda, ele relata que derrotou alguns lagartos verdes em sua missão. Surpresa, Reita explica que derrotar um lagarto verde é uma missão de nível D, enquanto derrotar múltiplos é para níveis C. No entanto, quando Ken diz que derrotou cerca de 30 deles, Reita se assusta e relata para Cedric, um chefe na guilda. Então Cedric encontra Caim e pede para ele contar a verdade, já que não há como Caim ter conseguido isso. Quando Caim insiste que os derrotou normalmente, Cedric aponta que Caim é apenas um plebeu tentando enganar o guilda por dinheiro. Depois disso, ele decide revogar o cartão do guilda de Caim, mas Reita diz que é um abuso de autoridade. Ao ouvir isso, Ken fica apavorado, pensando que seus sonhos estão prestes a se despedaçar diante de seus olhos. Felizmente, o mestre da guilda entra e pergunta o que está acontecendo, e Cedric acusa Ken de trapacear. No entanto, quando Ken insiste que não trapaceou, o mestre da guilda olha em seu rosto e diz a Cedric que ele ainda tem muito a aprender. Depois disso, o mestre da guilda pede a Taiyuana para entrar, e ao entrar na sala, ela abraça Caim, chamando-o de marido e surpreendendo todos na sala. Quando o mestre da guilda se refere a Caim como um barão e revela que ele é o herói que salvou Telestiacia e Silk, Cedric não podia acreditar no que ouvia. Além disso, o mestre da guilda revela que Caim se tornará seu cunhado quando se casar com Taiyuana, surpreendendo Ken. De repente, Cedric se curva e pede desculpas a Caim. Após Caim aceitar as desculpas de Cedric, ele pergunta se a guilda aceitará os lagartos verdes. E em resposta, o mestre da guilda diz que aceitarão e oferece para atualizar o nível de Ken para o nível C. No entanto, Taiyuana diz que não é suficiente porque Caim derrotou um dragão vermelho e é mais forte do que ela. O mestre da guilda decide tornar Caim um arranque com a condição de que ele subjugará alguns bandidos. Depois de dizer a Reita e Cedric para cuidarem da papelada, o mestre da guilda diz a Caim para cuidar de sua irmã. Enquanto isso, os deuses observam e Zenon comenta que eles precisam tornar Caim mais forte. Curioso, Santos pergunta por quê, e Zenon revela que o selo de Eren será quebrado em breve. Ao ouvir isso, os deuses entram em pânico enquanto Zenon explica que ninguém sabe o que acontecerá, já que Eren foi selado há 300 anos. Quando Santos pergunta como eles podem torná-lo mais forte, Zenon revela que há alguém escondido em algum lugar que seria um ótimo mestre para ele. Mais tarde, Sylvia invade o quarto de Cain e diz que esqueceu de acordá-lo no dia dos exames de entrada na academia. Quando ele tenta dormir mais um pouco, Sylvia o agarra e consegue colocá-lo a caminho da academia.
Enquanto Sylvia se culpa, Ken diz para ela não se preocupar e se teletransporta diretamente para a academia. Ele então vai até um balcão onde pega seu número de exame e local. No caminho, ele se pergunta por que não há ninguém conhecido na lista. Então entra na sala de aula e se senta para fazer a prova. Quando a prova começa, Ken percebe que é moleza. Então termina antes de todos e decide tirar um cochilo. Depois eles saem para realizar uma avaliação de habilidades mágicas, e o professor instrui o aluno a escolher um alvo e direcionar seu feitiço mais forte nele. Curioso, Ken pergunta se pode usar todo o seu poder, e o professor assegura-lhe que há uma barreira defensiva ao redor da área. Então, enquanto os outros estudantes lançam bolas de fogo fracas, Ken é chamado. Então ele dispara uma bala de fogo que destrói o alvo junto com as paredes. Surpreso, Ken diz que apenas usou uma bala de fogo em sua potência máxima, mas o professor diz que nenhum feitiço de iniciante pode ser tão poderoso. Mais tarde, os candidatos prosseguem para os exames de esgrima, e o examinador revela que alguns aventureiros de nível A irão ajudá-los com os exames. Nesse momento, Claude vê Khan e pergunta o que ele está fazendo lá. Em resposta, Khan diz que está fazendo o exame de entrada, então Claude decide ser seu oponente. Quando Khan recusa, o examinador insiste que ele deve treinar com Claude. Então o exame começa, e Claude diz a Khan para dar o seu melhor. Imediatamente, Khan aumenta sua velocidade e ataca, surpreendendo Claude. Enquanto cruzam espadas, Claude elogia Khan por ser forte e ativa seu impulso também. Quando continuam cruzando espadas, o examinador comenta que já é suficiente, pois os outros alunos estão apavorados. Claude então sugere que aceitem uma missão juntos algum dia, e o examinador diz a Caim para ir para casa e esperar que os resultados sejam anunciados. Em casa, Sylvia pergunta a Caim como foram as provas, e ele responde que se saiu muito bem. Então Sylvia decide fazer uma festa para comemorar, mas Caim diz que é muito cedo para isso. Alguns dias depois, Ken é convocado pelo rei, que então o questiona sobre o que aconteceu durante o exame. Em sua defesa, Ken diz que lhe foi dito que há uma barreira, mas ele acaba destruindo-a também. Surpreso, o rei pergunta se ele pode usar magia de nível imperador, e Ken diz que pode, mas não consegue prever quais efeitos isso terá em seu entorno. Depois o rei pergunta a Caim onde ele fez as provas, já que Telestia e Silk não o viram no local do exame. Nesse momento, Ken percebe que usou a entrada errada, e o rei explica que ele fez seus exames com crianças comuns. Além disso, Eric revela que o diretor reclamou que um plebeu obteve a pontuação máxima nos exames e destruiu a área de treinamento. Ao ouvir isso, Eric riu e perguntou se o nome do candidato era Ken. Chocado, o diretor perguntou como ele sabia, e Eric sugeriu que ele declarasse os resultados como estavam. Quando Magna tira as contas de reparo, o rei lembra a Caim de seus avisos para sempre ter cuidado e revela que o resultado será anunciado naquele dia. Mais tarde naquele dia, quando ele vai verificar os resultados, Silk liga para ele e revela que ele foi o primeiro da turma. Depois disso, ela revela que Eric contou a ela como entrou pelo portão errado e destruiu a área de treinamento. Depois que ela sai, Ken encontra Raine na academia, então quando ele chama, ela corre e o abraça, já que faz tempo que não se viam. Depois, Raine elogia Ken por ir bem nas provas e deseja boa sorte com seu discurso. Surpreso, Ken pergunta o que ela quer dizer, e Raine explica que o estudante com a melhor pontuação sempre faz um discurso. De volta à mansão de Ken, Sylvia se mexe nervosamente e quando Ken entra, ela pergunta como foi. Em resposta, Ken revela que foi o melhor da turma, fazendo Sylvia se emocionar enquanto o abraça. Depois que Colin parabeniza Ken, Sylvia sai correndo para começar a festa. No dia seguinte na escola, Ken vê seus pais na plateia e acena para eles. E então encontra Silk e Tails, que ficaram impressionados com seu uniforme. Logo depois, enquanto Ken está sentado com Silk e Tails, os outros meninos se perguntam quem ele é e desejam que ele simplesmente desapareça, enquanto as outras meninas suspiram por Ken. Depois o diretor anuncia o início da cerimônia de entrada e chama Ken para fazer seu discurso. Ao chegar ao pódio, Ken agradece à academia por perdoá-lo e tratá-lo como os outros estudantes. Após seu discurso impressionante, enquanto o público o aplaude, o rei se junta a ele no palco e parabeniza os estudantes. Enquanto bate agressivamente para colocar juízo em Ken, o rei acrescenta que, embora alguns dos novos alunos sejam irregulares, ele tem certeza de que todos farão o seu melhor, mas Ken entende a mensagem enquanto Eric ri nos bastidores. Mais tarde na aula, Elka, a professora, anuncia que cada aluno precisará escolher seu curso de estudo e sugere que pensem cuidadosamente antes de escolher. No entanto, Ken imediatamente diz que vai se aventurar, mas as senhoras dizem que ele não pode, já que é um nobre proprietário de terras. Telestia então afirma que ele precisará aprender sobre a nobreza. Sentindo sua reação, Silk diz para ele não ficar emburrado, já que ele pode escolher se aventurar junto com a nobreza. Então Ken decide optar por todas as opções. Enquanto isso, Talis diz que ela estudará nobreza e assuntos internos para administrar os futuros domínios de Ken. Ouvindo isso, Silk revela que ela também estudará nobreza e comércio para ajudar Ken. Então Ken agradece a elas e promete trabalhar duro.
Logo depois, quando eles saem da aula, Ken vê alguns meninos importunando Parma e diz aos meninos que todos devem ser tratados igualmente e revela que Parma é seu amigo. Surpresos, os meninos perguntam a Caim por que ele está do lado de um plebeu e não de um nobre. Quando Caim diz que está apenas apoiando seus amigos, um dos meninos diz que simplesmente contará ao pai dele para arruinar a família de Parma. Logo em seguida, Silk e Telestia se juntam a eles e perguntam o que está acontecendo. Chocados, os meninos se curvam, enquanto Telestia pergunta se ela precisa denunciá-los ao pai. Então, os garotos pedem desculpas a Parma e desaparecem imediatamente. Nesse momento, Ken diz a Parma para procurá-lo se ela precisar de ajuda com algo, mas Telestia e Silk comentam que precisam conversar, pois parecem próximos. Então Silk ordena que Ken se sente de joelhos enquanto eles conversam com Parma. Enquanto está de joelhos, Ken ouve uma voz estranha convidá-lo para a biblioteca. Então ele se levanta e sai, sem que as senhoras percebam. No entanto, ao entrar na biblioteca, ele é teletransportado para uma casa onde um homem faz café. Surpreso, Ken pergunta quem ele é, e o homem se apresenta como Shina. Depois, Shina diz a Ken para relaxar e revela que antigamente era conhecido como Yuya. Chocado, Ken explica que leu o livro que escreveu 300 anos atrás. Confuso, Ken se pergunta se é um fantasma, mas Shina sugere que ele descubra usando sua habilidade de julgamento. Ken abre seu status e descobre que Shina é na verdade a deusa da criação. Depois disso, Shina revela que eles estão em um mundo chamado Fab-Nil, que ele criou e revela que Zenon e sua gangue pediram para ele treinar Caim. Ouvindo isso, Ken diz que já está tendo dificuldades porque é muito forte. Então Shina diz para ele roubar um biscoito dele, mas quando Ken tenta, ele encontra uma espada em seu pescoço. Shina então aponta que ele tem um longo caminho a percorrer, surpreendendo Ken, que então pergunta por que ele precisa ser mais forte. Em resposta, Shina revela que há um lunático que ele precisa enfrentar, que uma vez fez pessoas do mundo inteiro lutarem entre si. Mundo. Depois, Shina revela que ele e seus companheiros selaram Eron há 300 anos, mas o selo começou a afrouxar. Então, Ken sugere que Shina o sele novamente, mas Shina revela que agora ele é um deus de um mundo diferente. E assim como Zenon no outro, ele não pode interferir em outro mundo. Quando Shina afirma que tudo depende de Caim, Caim diz que já esperava por isso, mas Shina afirma que sua vida anterior de alguma forma entra em jogo. Depois, Shina os teletransporta para uma praia onde entrega uma espada a Ken e revela que a partir daquele momento ele será seu professor. Quando Caim pergunta a Shina o que ele quis dizer sobre sua vida anterior entrar em jogo, Shina ignora a pergunta e entrega a Caim uma bússola para seguir se ele quiser encontrar a mansão de onde teletransportaram. Depois disso, Shina revela que em Fab-Nil Caim é mediano e precisa estar pelo menos no nível 600 para ter uma chance contra Aaron. Enquanto Ken maravilha-se com seu novo nível, Shina diz que tem certeza de que levará algum tempo e pede a Ken para não acelerar seus movimentos. Ao ouvir isso, Ken pergunta sobre a escola, mas Shina explica que um ano em Fab-Nil é igual a um dia de onde ele vem. Quando Shina desaparece, Caim percebe que não tem escolha, então ele corre para a floresta e é recebido por uma serpente gigante, mas ele salta sobre ela e encontra outra besta gigante. Então Caim a derrota e segue em frente para enfrentar outro monstro. Enquanto isso, de volta à mansão, Telestiacia e Sylph visitam para verificar Caim, mas foram informados de que ele não voltou desde o dia anterior. Enquanto Sylvia se pergunta se ele se envolveu em algum incidente, Telestiacia diz que ele voltará em breve. Em Fab-Nil, um enorme monstro agarra Caim e tenta devorá-lo, mas Caim consegue escapar, perguntando-se se algum dia sairá da floresta. Já faz meses e ele mal dormiu, então Ken ouve uma voz e quando tenta localizá-la, encontra um Fenrir ferido e decide acabar com seu sofrimento. Mas ele de repente tem flashbacks dos momentos em que salvou as garotas do ladrão, então Ken larga sua espada e se obriga a curar o Fenrir, já que está com pouca magia. Depois disso, ele desmaia e perde a consciência e enquanto isso, o curado Fenrir derruba 3 monstros gigantes para proteger Caim. Quando Ken acorda, o Fenrir pula sobre ele. No entanto, como ambos estão solitários, Ken decide levá-lo com ele. Então, ele nomeia o Fenrir de Haku, e desde então, Ken se recusa a desistir, não importa quão difíceis as coisas fiquem. Quando Ken finalmente chega à casa de Shina, Shina comenta que ele cresceu. Ken então pergunta quanto tempo acha que passou, e Shina revela que já se passaram cerca de 4 anos. Ao avistar Haku, Shina explica que é uma besta sagrada e acrescenta que pode ter feito um contrato com Ken. Nesse momento, Shina revela que seu treinamento ainda não terminou e o apresenta a Diren, seu novo professor. Depois de prestar seus respeitos, Ken pergunta a Shina sobre Aaron e como tudo está relacionado à sua vida anterior. Então Shina sugere que eles conversem antes dele partir. Poucos momentos depois, Diren explica que Ken não é forte o suficiente e para provar isso, eles lutam. Mas quando Ken ataca Diren, ele é nocauteado com um único soco. Mais tarde, quando ele acorda, ele se encontra em um lugar diferente com Haku. Então, quando ele sai, Rudy, a esposa de Diren, diz pra ele esperar enquanto ela prepara comida pra ele. Nesse momento, Ken avista um jovem dragão e corre para fazer amizade com ele, mas Haku pula nele e assusta o dragão.
Mais tarde, enquanto eles comem juntos, Ken dá a primeira mordida e se emociona, surpreendendo Jiron, que então pergunta se ele não gosta da comida. Mas Ken explica que não come algo bom há anos. No dia seguinte, Ken leva alguns socos de Diren e o suporta dessa vez, impressionando Diren, que então lança mais. Mas ao chegar em casa, Ken desmaia. Posteriormente, enquanto treinava com Dairen, Ken se lembra de quando Sheena revela que Aaron costumava ser o deus da diversão no mundo de Xenons, mas usou um oráculo para fazer as pessoas de todo o mundo jogarem um jogo mortal. Como resultado, ele foi banido do reino dos deuses. Sheena então disse a Ken que isso acontecerá novamente, e todos os preciosos para ele serão envolvidos se Aaron retornar. Ao ouvir isso, Ken perguntou a Sheena como ele poderia impedi-lo, e Sheena lhe disse para ganhar poder suficiente para proteger aqueles que ele ama. Além disso, Sheena revelou que os pais de Ken eram seus amigos que ele não conseguiu proteger de Aaron. Os pais de Ken e Sheena foram heróis convocados pelos deuses para ajudar a derrotar Aaron, mas ambos sacrificaram suas vidas para garantir que Aaron fosse selado por Sheena. Irritado com essas lembranças, Ken derrota Dairen pela primeira vez e Diren afirma que seu treinamento está completo. Então Ken agradece a ele e retorna para a casa de Sheena, onde encontra Sheena nos túmulos de seus pais. Nesse momento, Sheena diz a Ken que seus pais sempre estavam pensando em voltar para casa para ele. Em resposta, Ken agradece a Sheena por ter cuidado de seus pais, enquanto Sheena o testa novamente com o biscoito. No entanto, desta vez, Ken o pega com sucesso e Sheena comenta que ele ficou mais forte. Assim que ele foge, Sheena o restaura ao tamanho normal e permite que ele leve Haku junto. Nesse momento, Diren também se junta a eles e pergunta se ele gostaria de levar Jin também. Então Caim faz um contrato com o dragão e quando se prepara para partir, Sheena lhe entrega uma espada para o rei atual. Quando Caim aparece em sua mansão, as moças ficam surpresas ao vê-lo e o recebem com biscoitos que fizeram. Animado, Caim devora a bandeja inteira enquanto as garotas o saúdam de volta. Mais tarde, quando Caim visita o rei e narra sua experiência, o rei pergunta se é realmente verdade, e Caim explica que Yuya criou um mundo diferente e tem vivido lá como seu deus da criação. Quando Magnus diz que é impossível, Caim tira a espada e o rei a reconhece imediatamente. Depois que eles acreditam nele, Ken revela que passou por um treinamento intensivo por 5 anos, mas o rei se desespera e pergunta como isso poderia ter sido 5 anos, enquanto Eric ri e afirma que seu pedido para avançar para ser um aventureiro de rank A será em breve cancelado se ele não agir sobre isso. Então Caim visita o mestre da guilda e pergunta por que seu registro está sendo cancelado. Em resposta, o mestre da guilda diz que estava preocupado desde que Caim não tem vindo para as missões, mas quando Caim diz que estava ocupado na academia, o mestre da guilda acrescenta que Tuana tem estado triste desde que ele se foi. Nesse momento, Ken pergunta sobre seu registro e o mestre da guilda o lembra que ele precisa subjugar alguns bandidos. Após o mestre da guilda entregar a ele os detalhes da missão, Ken se teletransporta para o local e sobrevoa a área para localizar os bandidos. Logo depois, ele os encontra atacando uma carruagem pertencente a Sabinus Harmstad, e quando ele aterrissa, encontra Nina e Melee protegendo a carruagem. Então ele percebe que Melee está ferida, então ele a cura enquanto os bandidos zombam dele. Irritado com isso, Ken decide fazê-los pagar por ferirem Melee. Então os bandidos atacam, mas Ken os derrota um após o outro até que não haja mais ninguém de pé. Quando Ken comenta que é difícil se conter, seus mestres se lembram de como ele era assustador. Depois que os bandidos foram amarrados, Melee pergunta a Ken o que ele está fazendo ali, e ele diz que aceitou uma missão para subjugar os bandidos na guilda. Surpresa, Melee aponta que ele acabou de se registrar na guilda. Então Ken exibe seu cartão dourado, fazendo as moças se perguntarem como ele pulou de níveis e se tornou classe A. Ele então explica que aconteceram algumas coisas que justificaram sua promoção obrigatória. Depois, Sabinus pergunta o que eles farão sobre os bandidos, e Caim diz para deixar isso com ele. Pouco tempo depois, Caim traz os bandidos para a cidade em uma jaula montada em uma carruagem enquanto todos assistem. Logo depois, ele para na casa de Parma, onde Sabinus narra como Caim os resgatou dos bandidos. Ouvindo isso, Parma pergunta a Caim como ele combina escola, aventuras e trabalho de barão. Surpresa, Melee pergunta a Ken se ele é realmente um barão, e acrescenta que ela deve prestar atenção na maneira como fala com ele. No entanto, Ken insiste que eles ainda são seus mestres e lhes diz para manterem a informalidade. Então, Melee o abraça e diz que ele é um adulto, mas Ken se solta e diz que tem que ir para o guilda. Então, ele puxa a carruagem e corre enquanto Melee e Nina correm atrás dele. Quando ele chega ao balcão da guilda, Ken informa a Reda que ele completou a missão e que os bandidos estão lá fora. Surpreso, Reda sai para informar o mestre da guilda enquanto Cross e seus perdedores aparecem e tentam uma abordagem diferente de paquera para conquistar Melee. No entanto, quando ela recusa, ele tenta tocá-la, mas Ken segura sua mão. No momento em que Cross se lembra de quem é Ken, ele fica apavorado, e justo então, Claude chega ao local com Lina. Depois que Cross e seu amigo desaparecem, Ken corre para encontrar Claude e explica que eles estavam incomodando seus amigos. Ao olhar ao redor, Claude percebe que Melee e Nina são as amigas de quem ele está falando. Surpreso, Ken pergunta como ele os conhece, e Claude revela que Melee é sua irmã mais nova, enquanto Melee revela que ela e Nina deram aulas particulares para Khan quando ele era pequeno.
Depois, enquanto eles comemoram a reunião com bebidas, Claude pergunta por que estão todos juntos e Mélie narra como Khan os resgatou dos bandidos. Nina então aponta que Khan é um rank A. Claude se maravilha com isso, e aponta que Khan se registrou apenas alguns dias atrás. No entanto, Claude acha que é merecido, já que Cain foi o único aluno que conseguiu acompanhá-lo durante os exames. Nesse momento, Nina adiciona que Cain agora é um barão, surpreendendo Claude e Lina. Então, Claude pede desculpas a Khan por ter sido rude com ele, enquanto Mélie se pergunta como ele ficou tão forte a ponto de derrotar um dragão vermelho quando era mais jovem. Ao ouvir isso, Claude afirma que o dragão vermelho é uma besta de nível SS, enquanto Mélie e Nina decidem exibir as bolsas mágicas que ele fez para elas. Curiosa, Lina pergunta quanto peso elas podem carregar, mas quando Nina revela que é capaz de carregar até uma mansão, Lina se assusta. De repente, ela agarra Ken e reclama que suas bolsas não conseguem carregar muito, então Ken decide fazer uma para elas. De repente, Ken se lembra que tem que ir para a escola já que esteve ausente na semana anterior, surpreendendo Claude, que então pergunta se ele se encaixa na escola. Em resposta, Khan diz que sim e acrescenta que tem muito a aprender. Então Nina oferece um abraço, mas ele sai correndo. Justo então, Reise aparece e revela que um tutor que dará aula de aventura no dia seguinte na academia se machucou, e eles precisam de um substituto. Ao ouvir isso, Claude pede que ela conte mais sobre o assunto. No dia seguinte na academia, quando os alunos saíram para praticar magia, Khan ficou empolgado, pronto para mostrar o que aprendeu em Tubnil. Mas, para sua decepção, o professor disse que ele estava proibido de usar magia de ataque, já que era mais do que as barreiras podiam suportar. Enquanto Claude e as senhoras escutam, percebem que Cain não está se enturmando, então decidem dar uma mãozinha a ele. Mais tarde na aula, o professor anuncia que aventureiros da guilda ajudarão, e então Claude e os outros entram, surpreendendo Ken. Então Claude pede aos alunos que são aventureiros para mostrarem seus cartões. Mas como ele é o único com um cartão dourado, Khan se recusa a mostrar o dele. Quando Claude pergunta por quê, Khan diz que esqueceu de trazer. Mais tarde no campo de treinamento, Claude anuncia o início das batalhas simuladas, e Cain fica animado por finalmente ter a chance de mostrar suas habilidades. No entanto, os tutores tentam deixá-lo por último. Infelizmente, quando chegou a vez de Ken, os sinos tocaram e a aula acabou. Enquanto Ken está arrasado com isso, Claude diz que eles duelarão outra hora. Porém, o professor afirma que não haverá uma próxima vez, já que a academia não pode arcar com os custos após os danos causados por Khan. Então Cain cai em lágrimas. Mais tarde naquela noite, na Floresta dos Monstros, Cain entra em fúria para clarear a mente, e quando o guarda de plantão avista fogo caindo na floresta, ele soa o alarme e o exército parte. Enquanto isso, Cain se sente melhor e se teleporta, deixando seu lenço novamente. Então, quando Garm e seu exército chegaram à floresta, ficaram surpresos ao encontrar uma cratera no lenço. No dia seguinte, o rei questiona Cain sobre os ataques na floresta, e embora ele negue, o rei o pressiona por respostas, então ele confessa tê-los feito. Em outro lugar, Aaron acorda na forma de um dragão e descobre que seu selo enfraqueceu. Mas como ele está apenas parcialmente afetado, ele fica empolgado antecipadamente. No dia seguinte na academia, a professora anuncia que eles terão uma aula de invocação. Quando ela pergunta se quem está presente, quem se prepara para sair, achando que não vai participar, mas a professora diz que ele pode participar, já que não é uma magia de ataque. Depois disso, o especialista em ensiná-lo se apresenta como Grat e afirma que eles podem formar um laço com o monstro ou convocar o monstro com um círculo mágico e fazer um contrato com ele. Depois de ensiná-los a lançar os círculos, os alunos convocaram criaturas fofas e fizeram contratos com elas. Quando todos terminaram, pediram a Ken para tentar, mas no momento em que ele lança seu círculo, o tutor fica apavorado e de repente o Príncipe das Trevas emerge do círculo e pergunta por que um humano o chamou. Ao ver isso, Ken usa um feitiço de flash para impedir que todos vejam que ele invocou o diabo. Enquanto Ken se pergunta se está do lado de Aaron, o Príncipe das Trevas se aproxima dele, então Ken desembainha sua espada. Mas para sua surpresa, o Príncipe das Trevas cai diante dele e concorda em formar um contrato com ele. Quando o Príncipe das Trevas afirma que irá mobilizar todo o clã demoníaco se Cain precisar destruir uma nação, Cain se desespera, dizendo que não está interessado nisso tudo. Então, o Príncipe das Trevas se apresenta como Set e diz a Cain para chamá-lo se mudar de ideia. Mais tarde, quando o rei convoca Cain e pergunta o que ele evocou na escola, Cain confessa que ele evocou o Príncipe das Trevas. Chocado, o rei pergunta o que ele fez após isso, e Cain revela que ele formou um contrato. De repente, o rei o aconselha sobre autocontrole e comenta que Seth poderia facilmente ter destruído a capital real. Quando Cain pede desculpas e diz que não previu isso, o rei supõe que seu treinamento com Yuya deve ter aumentado sua magia. Então, ele pede a Cain para mostrar seu status e instrui Scratch a mantê-lo em segredo.
Então Caim abre seu status, e eles surtam quando percebem que ele agora é um semideus. De repente, Rato se ajoelha para ele enquanto o rei comenta que Caim poderia destruir o mundo, mas Caim diz que nunca faria isso, e pede que o tratem como sempre fizeram. Depois disso, o rei decidiu tornar Caim um visconde, e dar-lhe uma cidade para governar como quisesse. Mais tarde, em sua mansão, enquanto Sylvia o parabeniza, Colin informa que Garm recebeu um relatório de Jin de que houve um ataque na Floresta dos Monstros. Então, Cain visita Jin, que revela que houve um aumento no número de ataques de monstros. Então ele enviou alguns aventureiros para investigar, e eles relataram que o número de monstros vagando havia aumentado. Quando ele explica que todos os sinais apontam para a probabilidade de uma invasão de monstros ocorrer, Cain decide dar uma olhada na floresta. No entanto, Jin diz que não pode permitir isso, mas quando Cain mostra seu cartão de aventureiro de classificação A, Jin fica maravilhado com isso, e se oferece para ajudar no que puder. Depois Cain visita o sindicato da cidade, onde conhece uma recepcionista que comenta que a capital deve estar com falta de pessoal para ter enviado Cain. No entanto, quando ele mostra seu cartão dourado, ela fica assustada enquanto Rudy pede desculpas pela ignorância dela. Então Rudy pergunta a Cain por que ele apareceu, e Cain revela que foi informado sobre o ataque que estava ocorrendo nas florestas. Em resposta, Rudy confirma isso e revela que muitos aventureiros foram feridos. Nesse momento, Melee e Nina chegam, e quando elas perguntam a Cain o que ele está fazendo na guilda, ele explica que Jin, o administrador da cidade, o chamou. Curioso, Cain pergunta por que elas apareceram, e elas dizem que foram enviadas pela guilda. Então, ele pergunta se eles já foram à floresta, e Nina explica que os monstros eram mais fortes e se moviam em grupos, então decidiram esperar por Claude e Lina antes de voltar. Depois disso, Rudy pergunta a Cain o que ele planeja fazer, e ele diz que precisará verificar a floresta. No entanto, as senhoras sugerem que ele espere por Claude, mas Cain diz que precisa rapidamente ter uma ideia do que está acontecendo. Apesar disso, eles insistem que ele vá com alguém, pelo menos então Cain garante que não irá sozinho. Mais tarde na floresta, Cain convoca Haku e Jin, e após uma breve reunião, ele pede que o avisem se perceberem algo. Enquanto procuram na floresta, Cain sente que está sendo observado, então caça monstros, mas a sensação persiste. Nesse momento, ele convoca Seth e pede que descubra o que está errado. Então Seth revela que há um ser com uma presença avassaladora que os monstros estão tentando alcançar. Quando ele acrescenta que são criaturas de alto nível, Cain pede que ele investigue mais a fundo. Depois disso, Seth chama Dalmatia, um subordinado que se especializa em investigações. Dalmatia então pergunta a Seth quem é Cain, e em resposta, Seth diz que ele é o escolhido que conquistará o mundo. Enquanto Dalmácia se curva a ele, Cain refuta isso e pede-lhes que comecem a trabalhar. Dalmácia então ativa sua habilidade, e monstros começam a aparecer ao redor da floresta. Imediatamente, Cain vai atrás deles e os caça, surpreendendo Dalmácia. Quando Cain termina, ele decide voltar para a cidade. Pouco depois disso, quando Cain chega à guilda com uma tonelada de monstros, todos surtam, já que são monstros de rank S. Enquanto isso, Dalmácia se aprofunda e afirma que algo está tentando intimidá-lo e impedir que ele investigue. No entanto, Seth vê isso como um desafio e decide que eles vão mergulhar de cabeça. Exatamente quando Seth e Dalmácia invadem um reino diferente, Aaron ordena que os monstros ataquem enquanto eles assistem, e decide alertar Cain. De volta à cidade, Seth aparece e informa Cain que os monstros estão atacando em grande número. Então, Cain ordena que Rudy informe Jin, e diz a Claude para impedir que os monstros invadam a cidade. Curioso, Claude pergunta o que ele fará, e Cain diz que vai entrar na floresta. Quando Rudy comenta que é muito perigoso, Cain afirma que tem amigos não registrados na guilda, mas que são mais fortes que o rank A. Ao ouvir isso, Seth fica vermelho e decide arriscar sua vida. Bem quando eles se preparam para sair, Tijuana aparece e pula em Cain. Surpreso, Cain pergunta por que ela está lá, e Tijuana revela que o Marquês solicitou a ajuda da Ordem dos Cavaleiros. Então, Cain diz a ela para liderar os Cavaleiros e proteger sua cidade natal. Quando eles chegam à floresta, os monstros estão em fúria, então Dalmatia derrota alguns deles, mas quase é incinerada por um dragão. Enquanto tentam descobrir onde Aaron deve estar, Aaron os aguarda e anuncia que o jogo começou. Depois disso, Seth assegura a Cain que ele pode lidar com os monstros e sugere que ele vá atrás do líder. Quando Cain pergunta se ele ficará bem sozinho, Seth afirma que vai convocar seu exército, mas acrescenta que uma parte da floresta pode ser perdida. Então Cain diz para não irem muito longe, e eles se separam. Enquanto isso, na cidade, Tijuana controla a multidão e ordena aos cavaleiros que impeçam qualquer invasão. Nina então examina a área e descobre que um exército de monstros está se aproximando em um ritmo assustador. De repente, Melee diz que está indo para a floresta, mas quando Claude pergunta se ela está em seu juízo perfeito, Melee diz que eles não podem deixar Cain lidar com isso sozinho. Então Nina decide se juntar a ela, provocando Claude e Lina a se juntarem também. Na floresta, Seth convoca seus súditos leais, que então perguntam o que podem fazer por ele.
Em resposta, Seth revela que um amigo pediu sua ajuda para proteger a floresta. Enquanto seus súditos se maravilham com isso, Dalmatia aparece, e os convocados ficam surpresos ao ver o lendário general demônio. Quando perguntam por que ele está lá, Dalmatia revela que está lá a pedido do amigo de Seth. Enquanto se perguntam quem é o amigo, Dalmatia diz que ele é um semideus e um escolhido que fez um contrato com Seth. Enquanto eles lhe deram um olhar de questionamento, Seth prometeu explicar mais tarde e ordenou que começassem a trabalhar. Imediatamente, os demônios atacaram os monstros e os eliminaram de cima. Enquanto isso, Kain assa tantos monstros quanto pode. Mas quando percebe que não está conseguindo nada, ele sente um ataque vindo e lança um feitiço de fogo para bloqueá-lo. Nesse momento, ele encontra a forma de dragão de Aaron, que então chama Caim de cachorro de estimação do deus. Em resposta, Caim identifica o antigo deus da diversão. Mas Aaron diz que é triste que apenas uma parte dele tenha revivido e ele teve que pegar emprestado o corpo de um dragão. De repente, Aaron começa a criar mais monstros e Cain diz a ele para parar. No entanto, Aaron ri dele e afirma que é um jogo, que ele não pretende parar. Enquanto continua a produzir mais monstros, Aaron pergunta a Cain quanto tempo ele acha que seus amigos podem aguentar. Enquanto isso, Claude aponta que algumas pessoas estão flutuando no ar, mas sua esposa lhe dá um tapa na cabeça e diz que não é hora para piadas. No entanto, quando ele diz que está falando sério, todos olham para cima e ficam surpresos ao ver as pessoas se livrando dos monstros. Nesse momento, Vina revela que eles devem ser amigos de Cain. Enquanto os demônios ficam sobrecarregados, Seth ordena que façam o melhor que puderem e deixem o resto para os humanos. Então Claude e os outros começam a trabalhar cortando monstros. No fundo da floresta, Aaron aponta que é irritante que Cain tenha os olhos das pessoas que o selaram. Quando Cain pergunta se ele está se referindo aos seus pais, Aaron ataca novamente, mas Cain se defende com um feitiço de fogo. No entanto, Aaron atravessa as chamas e afirma que, embora não esteja totalmente revivido, tais feitiços não funcionarão nele. De repente, Aaron persegue Cain e tenta expulsá-lo da existência, mas Cain invoca Haku e Jin para atacá-lo. Em outro lugar na floresta, Claude e os outros aventureiros são dominados pelos monstros atacantes e quando as baterias de Nina acabam, Claude os incentiva a continuar lutando, mas um monstro gigante de repente o ataca. Felizmente, Tijuana chega a tempo de eliminar o monstro e agradece por conterem os monstros. Ela então anuncia que os reforços chegaram e assegura que as defesas da cidade estão sólidas. Depois disso, eles decidem defender a linha de frente juntos. No fundo da floresta, Aaron tenta atacar Haku, mas Jin o protege. E como Aaron não para, Cain intervém para proteger seus amigos. De repente, Cain fala sobre proteger os sorrisos de todos que ama e ativa um feitiço de sobrecarga, que o faz brilhar. Ver isso lembra Aaron da última vez que ele foi selado. Então Cain usa todo o poder no feitiço e uma luz brilhante de repente dispara para o céu enquanto todos assistem da cidade. Justamente então, Haku e Jin puxam as pernas de Cain para detê-lo, mas ele insiste que está ocupado. No entanto, ele para quando Seth e Dalmatia chegam, e aponta que os danos que ele causou foram desnecessários. Justamente então, Cain percebe que quase destruiu o planeta. Quando eles falam sobre controlar a si mesmo, Cain pergunta sobre o dragão negro, mas eles por sua vez perguntam se ele vê algum por perto. Surpreso, Cain pergunta sobre o ataque, e eles revelam que os monstros recuaram e o ataque acabou. Depois, Cain se reúne com seus amigos aventureiros, enquanto os demônios elogiam a escolha do deus. Mais tarde, o rei questiona Cain sobre o pilar de luz no céu, e ele explica que é um feitiço que ele lançou enquanto lutava contra o dragão negro. Quando o rei acrescentou que algumas pessoas pensaram que os deuses tinham descido, Cain explica que sua magia intermediária não funcionou, então ele teve que usar magia de nível imperador. Após lembrar-lhe suas lições de autocontrole, o rei pergunta sobre o homem lançando feitiços no ar, e Cain revela que é o príncipe das trevas. Ouvindo isso, todos ficam apavorados, então o rei decide conceder a Cain um domínio como recompensa. No dia seguinte, o rei nomeia Cain visconde e concede a ele um domínio chamado Dorintol. Desconhecido para ele, Dorintol é um dos domínios mais notórios conhecidos por tornar a vida dos nobres miserável. Apesar disso, Cain diz que está animado, pois vai poder construir uma nova cidade. Algum tempo depois, um cavaleiro conta ao rei histórias de como Cain trouxe juízo aos notórios residentes de Dorintol e construiu um castelo muito mais bonito que o dele. Se você pudesse escolher alguma das muitas habilidades de Cain, qual você escolheria? Deixe-nos saber nos comentários. Se você quiser mais vídeos como este, curta e inscreva-se no canal.